momento, Senhor, te louvando e agradecendo o teu nome. Mas queremos pedir também, Senhor, nesta noite, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tu sabes, ó Pai, que não somos dignos, ó Pai, mas nós te pedimos perdão nesta noite, por nossa omissão, por todos os nossos atos, pensamentos, Senhor. Tentamos fazer como para agradar a Ti, Senhor, mas sabemos que não conseguimos e precisamos do teu perdão, da tua misericórdia a cada dia, Pai. Esteja falando aos nossos corações nesta noite, em teu nome que pedimos e agradecemos a Ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, dizer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro do profeta Isaías, no capítulo 55, o verso 6. Por favor, acenda aqui. O verso 6. A palavra de Deus diz assim para mim e para você, não só hoje, mas todos os dias. E o Senhor diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós estamos aqui buscando ao Senhor. Nós estamos aqui nesta noite invocando o nome do Deus Altíssimo, invocando o Eterno. E que o Eterno venha sobre mim e sobre você com a sua graça e com a sua misericórdia. Não somente hoje, nesta hora de culto em louvor ao nome dEle, mas todos os dias da minha vida e da sua vida. Então, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Amém? Por favor, sente-se e abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 142. Salmo 142. Salmo 142 diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda.
No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois se não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Esse salmo diz que nós devemos erguer a nossa voz ao Senhor. Por isso eu convido você, nesta noite, para que eu e você possamos fazer desse salmo a nossa oração. Convido você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça, e nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos orar por nós, vamos orar por aqueles nomes que estão no boletim da igreja, pela Cléria, pelo Roberto, pelo Mateus, filho da Kelly, pelo meu sobrinho Thales, ainda pelo reverendo Aldenir, pelas famílias da igreja. Vamos orar pela Fátima, que vai ser submetida a uma cirurgia, pela dona Ana, que fez uma cirurgia na última semana. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs, pelos pedidos de oração que estão depositados, que nós estamos orando na terça-feira. Então eu convido a você a fazer do Salmo 42 a sua oração de súplica neste momento. Então, vamos fechar nossos olhos, a presbítera Rose vai orar, intercedendo. Este é o momento de intercessão. A igreja intercedendo pelo Cid Vasconcelos, né? Intercedendo por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos. E por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, pela igreja também. Convido a você então a fechar seus olhos e nós vamos orar a Deus. Oremos. Pai, nós não somos nada. Estamos cientes de que necessitamos da Tua misericórdia o tempo todo. Mas ainda assim, Pai, te pedimos, venha em socorro do Teu povo, Senhor. Estenda as Tuas mãos de poder, Senhor, para curar, para abençoar, para transformar situações, para animar aquele que está abatido. Tu sabes, Senhor, do que nós necessitamos, muito mais do que nós. Sabes do que realmente precisamos. Entra, Senhor, com a Tua providência sobre as nossas vidas. Sobre todos esses nomes que foram lembrados aqui, sobre cada coração, sobre cada família aqui representada, sobre esta cidade, sobre os governantes. Coloca as Tuas mãos, Senhor. Que seja feita apenas a Tua vontade, Pai. Toca em cada um. Transforma, Senhor, não somente a saúde, não somente a situação, mas transforma cada vez mais, a cada dia mais o nosso caráter, até sermos parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos continuar louvando, engrandecendo o nosso Deus. Então eu convido você a ficar em pé. Você que ainda não consagrou seu dízimo e a sua oferta esse mês, você poderá fazê-lo neste momento, nessa hora de culto em louvor a Deus. E ao final, vou pedir para que o Robertinho faça uma oração consagrando e pelas ofertas. Então, louvar a Deus, dízimo também é motivo de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Enquanto louvamos, enquanto cantamos, louvamos ao nosso Deus também por meio dos dízimos e das ofertas. All
Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e Senhor. Declare isso, igreja. Dificuldades. Não há outro além dele. Você pode aplaudir esse Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, venha nessa hora entregarmos a Ti, ó Deus, os dízimos e ofertas, que eles sejam usados para a Tua obra, e venha, ó Deus, pedir por aqueles que ainda não puderam ofertar e dizimar, que o Senhor venha abençoar a cada vida, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, 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 Deus é amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou tem em mim tamanha fé que consiga transportar os montes. Se não tiver amor, nada serei.
Deus é amor. É amor. Deus é amor. Deus é amor. Eu amo você. 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 O amor, O amor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós entregamos o louvor diante da Tua presença. Queremos Te pedir pela Tua palavra que será lida e será entregue aos nossos corações. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco mais uma vez por meio da Sua palavra. Que sejamos edificados e que haja um transbordar nos nossos corações nesta noite, Senhor. E possamos sair daqui entendendo a Sua mensagem e que possamos, a partir de então, praticarmos a Tua palavra, Senhor, na sua totalidade, com muita intensidade na nossa vida. Fala conosco, é a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, você pode sentar-se. As crianças permanecem no templo, ok? Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 1 até o verso 11, por favor. Esse é o texto da nossa meditação nesta noite. João 8, capítulo 1, versículo 1 até o verso 11. João 8, 1 a 11. Acompanha, por favor, a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tendo que tivessem de que o acusar. Mas, dando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, retarguidos da sua consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. E Jesus disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja Deus pela leitura. Eu vou acabar abandonando o microfone, que eu acho que é melhor. Muito bem. Para a gente poder entender esse texto, primeiro a gente tem que entender o que acontecia na época. Se você, mulher, acha que
nos dias que você vive, a sua situação como sendo do sexo masculino não é muito boa, se coloque no tempo desta mulher. Se coloque no tempo de Jesus, onde era muito difícil a posição da mulher dentro daquela sociedade, da cultura judaica. Porque eu preciso lembrar a você que nós estamos falando de uma outra cultura, de uma cultura oriental, de uma cultura antiga, de uma cultura judaica totalmente diferente da cultura ocidental, essa que nós vivemos hoje. A mulher judia, mesmo que ela pertencesse a uma família que tivesse dinheiro, ela ainda estaria num patamar inferior diante da própria sociedade. As mulheres e os não circuncidados, ou seja, aqueles que não eram judeus, eles não podiam frequentar o templo, eles não podiam frequentar a sinagoga, ou seja, no contexto religioso mais importante do judaísmo, eles eram excluídos. A mulher era excluída naquele momento. E um bom judeu, e aqui é muito interessante, eu acho que você nunca ouviu isso, um bom judeu, cuidadoso, observador ali da lei dos profetas, ele deveria recitar durante o dia 3 bênçãos diárias que constavam do Talmud, lá da Babilônia, do tratado chamado Menachot, que dizia o seguinte: se você vivesse naquele tempo e fosse judeu, você teria que, durante 3 vezes ao dia, você teria que dizer isso. Você teria que dizer ao Senhor: bendito seja eterno nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Pensou, Damir? Você está trabalhando lá, e a Rosilda não é do sexo feminino, é do sexo masculino, e durante 3 vezes ao dia ela diz: bendito seja Deus eterno, nosso Deus, Rei do universo, porque o Senhor não me fez mulher. Isso acontecia naquele tempo, gente. Então a situação da mulher naquela sociedade era muito difícil. A mulher antes pertencia ao pai, e depois ela pertencia ao marido e pertencia aos filhos. Assim, a mulher era um objeto de posse naquela sociedade. A mulher era apenas um objeto, subjugada, subestimada naquela sociedade, e a mulher poderia ser repudiada por pouca coisa, por muito pouca coisa. Agora imagine a situação desta mulher, do texto que nós lemos, porque o texto diz que Jesus estava ensinando no templo, né? Nós lemos isso, e diz que Jesus estava assentado. Tem muita gente que interpreta errado esse texto, que lê errado o texto. Mas Jesus estava ensinando assentado. Por que Jesus estava assentado? Porque Jesus estava reivindicando a autoridade rabínica, porque os mestres, na época de Jesus, eles ensinavam sentados. Jesus está trazendo para si essa autoridade. Eu sou mestre, eu sou o Senhor, eu sou o conhecedor da lei de Moisés, eu conheço a lei. E Jesus está ali sentado, os discípulos ao redor, e as pessoas também que estavam acompanhando o ensino de Jesus. E nesse momento, no verso 3, eis que entram algumas pessoas, escribas e fariseus, está no verso 3, e eles trazem à presença de Jesus uma mulher adúltera, uma mulher que foi surpreendida no ato do adultério. E eles fizeram a mulher, segundo o texto, Jesus estava sentado, a maioria das pessoas sentada, eles sentaram com certeza, porque era costume da época, não está na escritura, mas é costume da época, e a mulher ficou no centro em pé, em evidência, no meio de todos, rodeada por todos. E aí os escribas e fariseus olham para Jesus e dizem assim: Senhor, a lei de Moisés ordena que as mulheres sejam apedrejadas. O que é que o Senhor diz sobre isso? O que é que eles estavam tentando? Eles estavam tentando induzir Jesus a um erro. Só que a lei dizia também, por favor, abra a sua Bíblia em Levítico, capítulo 20, verso 10. A lei dizia também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Está em Levítico 20, verso 10. Agora,
Por que que o homem não foi trazido à presença de Jesus? E só a mulher. E eles dizem que a lei diz que a mulher, a lei não diz que apenas a mulher, a lei diz que o homem e a mulher que forem pegos em adultério. Mas o texto da nossa meditação diz que ela foi pega em adultério, eles trazem só a mulher. Oh, ninguém adultera sozinho, concorda comigo? Cadê o homem na história? Por que que o homem não foi levado até Jesus? E se Jesus, e aí vem o beco sem saída aparentemente para Jesus. Se Jesus dissesse não apedrejem, Jesus estaria descumprindo a lei de Moisés. E essa era a intenção dos escribas e dos fariseus. Essa era a intenção. É uma pegadinha com Jesus. Só que no verso 6, o texto afirma que Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus não estava em pé, como muita gente diz. Jesus já estava sentado, ele se inclina e ele começa a escrever no chão com o dedo. E o texto avança dizendo que ele se levantou, e aí sim ele se levantou, e no verso 7 ele vem e diz assim: olha, aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí o texto diz que ele inclina-se novamente, e ele continua escrevendo com o dedo. Jesus só disse isso. O texto diz que todos foram saindo a partir dos mais velhos, e só a mulher ficou em pé diante de Jesus. Então Jesus se colocou em pé e perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Mulher, ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor, ninguém, Senhor. E aí Jesus vai e diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. O que Jesus está dizendo? Olha, vá e abandone essa sua vida, abandone essa vida de pecado. Por isso, nessa noite, meu irmão e minha irmã, que o Senhor fale conosco também, que o Senhor fale ao meu espírito e ao seu espírito, a cada um de nós, e que a gente seja capaz de ouvir a voz do Senhor que diz: vá e abandone a vida de pecado. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: vá e abandone a vida de pecado. Como já dissemos, os escribas e fariseus queriam desautorizar Jesus, mostrando publicamente que Jesus não conseguia interpretar e aplicar a lei de Moisés. Mas Jesus nos lembra do espírito e a letra, conforme 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, que diz: foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não de letra, e sim de espírito, porque a letra mata, mas o espírito comunica a vida. A letra mata, a letra diz apedreje, mas o espírito comunica a vida. Agostinho, bispo de Hipona, chamado de Santo Agostinho, um dos pais da igreja, que viveu aí no começo, entre o primeiro e o terceiro século, um período chamado de patrística, no seu livro A Graça, volume 1, ele diz o seguinte: ele diz que a letra mata e o espírito comunica a vida, que o viver na justiça é um dom divino e não fruto natural dos esforços humanos. E ele ainda diz: por essa razão, a própria justiça humana deve ser atribuída à ação de Deus. E aí ele diz: o decálogo, os 10 mandamentos, sem a graça, é letra morta, que não justifica. Agostinho ainda caminha e diz que a lei idêntica na antiga e na nova aliança são idênticas, são parecidas. Contudo, ele faz uma certa analogia e diz: ambas foram escritas pelo Espírito de Deus. E as diferenças: a antiga foi escrita em tábuas de pedra, e a nova no interior dos corações. Aquela antiga aliança é a lei do temor. Esta é a lei do amor. Esta é a lei do amor. Por isso, o título da mensagem desta noite é a lei do amor. É a lei do amor. O que é que Jesus fez aqui no texto? Jesus aplicou a lei do amor. Jesus aplicou a graça de Deus manifestada nele mesmo. É o que Jesus fez. E é o que eu e você nós devemos fazer. Meus irmãos,
para Agostinho, não basta o conhecimento da lei. A lei como proibição, ela desperta em mim, você, em cada um de nós, o desejo do mal, assim como uma barragem de água. Você faz a barragem, não faz? Muito bem. Você represa a água. Só que o volume da água vai aumentando, o ímpeto das águas, até que um momento a sua barragem estoura. A lei é isso. Sem o auxílio da graça, é isso. Meus irmãos e minhas irmãs, a lei de Moisés dizia que quem foi pego em adultério deveria ser apedrejado. E olha o que Jesus responde. Jesus diz: a lei manda apedrejar? Manda. Então Jesus vai e diz: então apedreja. Jesus não mandou apedrejar no texto? Mandou ou não mandou? Mandou ou não mandou, gente? Mandou. Ele não falou? É mais ou menos assim. A lei manda apedrejar? Ok. Então apedreja. A gente precisa lembrar que Jesus era judeu, que Jesus era praticante da lei, que Jesus frequentava o templo, Jesus frequentava a sinagoga, Jesus participava da Páscoa judaica, Jesus participava da festa dos tabernáculos. Jesus era judeu. Jesus seguia a lei de Moisés. E no Sermão do Monte, Jesus afirma que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para a sua plenitude, dar plenitude à lei. Então, adulterou? Está na lei? Apedreja. Apedreja. Porque estava na lei. Você sabe que existem leis cerimoniais no Antigo Testamento, lei moral. E nós sabemos que Deus tem um caráter, e a lei é a expressão do caráter de Deus. A lei é a expressão do caráter de Deus. Então, pela lei moral, tem que apedrejar. Então Jesus falou: então vai lá e apedreja. Não é o que a gente faz em muita situação? Não é o que a gente faz? Fulano errou, apedreja. Vai lá, lasca a pedra. Só que Jesus diz o seguinte, só que tem um detalhe aqui. Apedreja, mas quem vai apedrejar? Quem vai apedrejar? Aquele que não tem pecado. É como se Jesus dissesse mais ou menos o seguinte: beleza, ok. Então a gente aperta o play, inicia a aplicação da lei contra essa mulher e a todos que estão aqui, em termos absolutos, como normativa para a organização da sociedade, e vamos ver quem é que sobrevive na presença do Deus Altíssimo, 3 vezes santo. E olha, cuidado, para que você não seja encontrado pela lei, e para que você não seja apedrejado pela lei. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente aperta o botão ali para aplicar a lei vai começando e ela vai apedrejando, até encontrar o inocente. E quando chega diante do inocente, cessa, não tem como apedrejar, porque não tem pecado nele. Aí os acusadores da mulher dizem para Jesus, né? O que eles dizem? Nada, eles vão saindo um por um. Começando pelo mais velho. Eles vão saindo. E quando nós lemos um texto, por que eles foram saindo? Qual a simbologia de Jesus escrever no chão? Jesus estava passando uma mensagem para eles, os conhecedores da lei. E quando a gente lê o texto, isso aí passa desapercebido. A gente não lembra de algumas coisas, mas a Bíblia está toda ligada entre si. É interessante que Jesus escrevendo no chão, porque existe uma história de Israel, de um rei que estava ali dando um banquete, uma festa, e alguém escreveu não no chão, escreveu na parede. Quem lembra desse texto? Que rei é esse? É o rei Belsazar. Belsazar. Nos dias do profeta Daniel, ele estava dando uma festa, e atrás dele, um dedo começou a escrever os pecados do rei.
E quando Jesus começa a escrever no chão, os conhecedores da história, os conhecedores da lei, veio à memória de cada um deles. Também, quantos capítulos tem o livro de Daniel? Quem sabe? Quantos capítulos tem o livro de Daniel? Pode olhar, está aí, você tem a Bíblia, olha aí. É mais fácil você olhar. Quantos tem? 12, claro, tem 12. Mas você sabia que existem 13? Esse 13º é chamado de apócrifo, não inspirado por Deus, mas ele tem o seu valor histórico. E lá conta essa história de uma moça chamada Susana, na época do profeta Daniel, quando ele era novo também. Não está na nossa Bíblia, não entrou na nossa Bíblia, porque nós entendemos que não foi inspirado por Deus, mas tem valor histórico, certo? E lá em Daniel capítulo 13, conta a história de Susana. Susana é uma mulher muito bonita, costumava se banhar à beira do rio. E 2 homens, 2 conhecedores da lei, pessoas importantes, 2 homens cobiçaram ela. E armaram entre si para seduzir a moça. E eles combinaram o seguinte: olha, nós vamos lá e a gente vai fazer assim, assim, assado. Ok, porque nós queremos a moça. E os 2 foram e disseram para a moça: olha, se você não dizer sim para que você se deite comigo e com ele, né, nós vamos dizer que foi você quem nos seduziu. Porque na lei antiga dizia o seguinte: quando houverem 2 testemunhas e elas concordarem, você é culpado. Mas aí a história diz que Daniel, Deus deu sabedoria, Daniel consegue desvendar tudo aquilo, a moça é inocentada, Susana, e os 2 são condenados e são apedrejados. Então, quando Jesus escreve lá no chão, eles lembram do banquete de Belsazar, eles lembram de Deus escrevendo os pecados na parede do rei, de forma aparente, e eles lembram também do mesmo período de Daniel, da história de Susana. Por isso eles começam a sair. Aí Jesus vai e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ela diz: não sei, Senhor. Não sobrou ninguém? Não, Senhor, não sobrou ninguém. Aí Jesus diz: então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Meus irmãos, Jesus perdoa. Jesus não é aquele que pune, mas Jesus é aquele que perdoa o pecador. A graça de Deus faz isso. E eu quero enfatizar rapidamente 3 expressões no texto. 3 expressões. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Rapidamente, a primeira expressão: eu não te condeno. Condenar. O que é condenar? É atribuir culpa. Mas no contexto da Escritura Sagrada, condenar não é apenas dizer: olha, você é culpado, mas é dizer: ó, você é culpado e a penalidade por aquilo que você fez, do seu pecado, é isso. No contexto da Escritura é isso. E no caso da mulher, no caso de adultério, apedrejamento, morte por apedrejamento. Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, você é culpada, você merece o castigo. A lei prescreve o castigo. E quando a gente dá o play lá na lei, ela começa a apedrejar, não sobrou ninguém, até que a lei parou em mim. O único que pode ficar de pé diante de você, mulher, sou eu, porque eu não tenho pecado. A lei parou em mim. Eu sou aquele que não apedreja. Jesus é aquele que não apedreja. A lei parou nele, por quê? Porque ele não tem pecado. Então, se tem alguém, mulher, que pode aplicar a lei sobre você, esse sou eu. Mas o texto diz que Jesus optou em não aplicar a penalidade para ela. O que é que Jesus aplica? Aquilo que Agostinho diz no volume 1 do seu livro A Graça. Ele aplica a lei do amor. O que é que ele aplica? A graça de Deus. A graça de Deus.
Se você foi salvo pela graça de Deus. Porque eu e você, nós merecíamos o quê? Sermos apedrejados. Mas a lei do amor veio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus está dizendo, olha, eu não condeno você não. Eu posso condenar. Eles não podem, porque eles têm pecado. Eu não tenho pecado, mas eu não vou te condenar. Por quê, gente? Porque Jesus não veio para castigar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para restaurar a vida do pecador. Nós cantamos isso, Lucas 19:10, Jesus veio salvar aquele que está perdido. Porque diante da lei ninguém permanece em pé. Por isso que Jesus disse, olha, a lei diz apedreja, tá, apedreja. Só que quem vai apedrejar? Quem não tiver pecado. Ou seja, todos têm pecado, exceto Jesus. O que eu estou querendo dizer? Que todos nós aqui temos pecados. Todos nós temos pecados. Mas mesmo assim Jesus diz, olha, eu não condeno. Eu não condeno. Meus irmãos, por quê? E nós devemos também agir da mesma forma com a lei do amor. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, condenar alguém que é flagrado em pecado, meus irmãos, o próprio flagrante já é o sofrimento em si, já é a própria penalidade de quem foi pego em pecado. A gente não precisa limpar o pé e achar que é melhor do que o outro. Porque a lei vem sobre mim e sobre você, e ela nos encontra no estado de pecado. Ela só parou em Jesus, porque Jesus não tem pecado. Mas Jesus vai e aplica a lei do amor. Por que é que eu e você não aplicamos a lei do amor para com aqueles que pecam? Ou nós, por que que as outras pessoas não aplicam a lei do amor quando nós pecamos? Nós já vamos conversar com as pessoas com a mão cheia de pedra. Porque o que nós queremos é apedrejar. Porque eu não cometi este pecado. E eu me esqueço de que eu sou pecador. E eu estou com as mãos cheias de pedra. Louco para apedrejar. Quem é você para apedrejar alguém? Você é pecador, assim como eu. Jesus poderia ter dito, olha, eu posso apedrejar você, mas eu não te condeno. A lei do amor está sobre mim e está consequentemente sobre você. A graça de Deus, isso é a graça. Essa é a graça do nosso Deus. Eu não condeno de você. Aí Jesus diz, olha, eu não condeno. Aí ele vem e diz em seguida, algo muito simples, gente. Ele diz, vai. Eu acho que a mulher deve ter olhado para ele. Posso ir? O senhor tem certeza que eu posso ir? O senhor não quer que eu fique? Vai. Mas eu vou para onde? Não sei, mas vai. Mas vai. Eu não condeno você, você pode ir. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Perdoar é abrir mão de controlar a vida do perdoado. A gente quer perdoar as pessoas, mas a gente quer ter o controle da vida do perdoado. Isso é um absurdo. Isso fere a Escritura, isso fere a lei do amor. Porque o próprio Jesus, expressão maior do amor de Deus, não agiu assim. Eu não te condeno, vai. Eu estou abrindo mão de controlar a sua vida. Mas a gente tem esse problema, porque a gente quer controlar a vida. Jesus diz, olha, eu perdoo você. Jesus não está dizendo assim, ó, eu vou perdoar você, mas eu vou matricular você numa escola, para você aprender a nunca mais trair o seu marido. Eu não vou castigar você, mas você tem que vir para a minha igreja, porque na minha igreja essas coisas não acontecem. Isso é mentira. Eu não vou castigar você por isso, por isso e por isso. Ele simplesmente diz o seguinte, ó,
vai. Perdoar é deixar ir. É abrir mão do que o perdoado vai fazer depois de ser perdoado. Porque senão você vai continuar com aquilo ali, ó. Tem gente assim, pastor, não consigo perdoar. Quanto tempo? 20 anos que eu estou aqui, ó. Eu estou com a mão, estou com ele aqui, ó. Eu estou com ela aqui, eu estou com aquela pessoa, aquele meu patrão, aquele meu amigo, aquele irmão na fé, aquele pastor. Eu estou com ele aqui, ó. E na outra mão pedra ainda. Para poder apedrejar. Porque eu quero ter o controle da vida dele. E no momento certo, eu vou dar uma pedrada nele. Perdoar, gente, é deixar ir. É libertar a pessoa para que ela possa ir. E se libertar também, porque senão você fica encarcerado, você vira prisioneiro. É o que Jesus está dizendo, vai. O que é perdoar? É dizer, eu não te condeno, eu não vou castigar você, mulher, vai. Vai. Jesus está dizendo, olha, siga o seu caminho. Eu deixo você livre e me liberto de você. Porque quando você não perdoa, você fica amarrado com a pessoa para o resto da tua vida. Eu ouço muita gente dizer isso. No nosso convívio aqui, pastor, eu tenho uma dificuldade em perdoar. E quando eu leio um texto desse, eu falo, Senhor, siga o seu caminho, eu deixo você livre. Agora imagine o seguinte, Jesus disse isso para a mulher, Jesus falou, ó, não te condeno, vai, não peques mais. Ok. Aí passou uma semana, os escribas e fariseus trazem a mulher de novo. Aí Jesus, de novo Jesus, aí ó, o senhor não quis apedrejar? Olha ela aí de novo. Passam 2 meses, e Jesus diz, vai, não peques mais, eu não te condeno. 2 meses, a mulher de novo lá, e a mulher de novo lá. O que você acha que Jesus vai fazer? 6 meses depois, os escritos de Jesus, de novo Jesus. Acho que fazer uma brincadeira, né? Jesus vai olhar para a mulher e vai falar assim, você está de sacanagem, né? De novo aqui? Mas você está de novo aqui? Não, ele não vai fazer isso, gente. Você sabe o que ele vai dizer? 1, 2, 3, 4, 5, como diz a Escritura, quantas vezes? 70? E tem gente que é literal nisso, Fátima. 70 vezes 7 é 145 não perdoo mais. Não te perdoo. Porque a Bíblia diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Que dá, ela passou. 6 meses depois, 1 ano depois, os escribas trazendo a mulher, Jesus vai dizer o quê? Não te condeno. Vai, não peques mais. Isso é perdoar, gente. Isso é perdão. Isso é graça de Deus. Porque se eu sou filho de Deus, se eu sou filha de Deus, a lei do amor está presente em mim. E Jesus diz, não peques mais. Não te condeno, vai, não peques mais. A última expressão. Jesus não está dizendo assim, vai, menina, olha, presta atenção aqui, Milena. Né? Vai e não faz mais isso. A gente faz isso com os filhos, né? Vai e não faz mais isso, viu, Letícia? Não faz mais isso, viu, Tiago? Chegar atrasado no culto quando está acabando a primeira música do louvor. Não faça mais isso, porque você faz isso frequentemente, junto com a sua irmã. E eles fazem isso. Ele não está dizendo isso, vai, não adultera mais, tá, filha? Não faz mais isso, porque está na lei, não pode, né? Jesus não vai dizer, você deu sorte hoje, a gente não crê em sorte, nós cremos na providência de Deus. Né? Você deu sorte hoje, porque sou eu, porque se não fosse eu, então, vai e não faz mais isso, não. Não. O que ele está dizendo, mulher? É o seguinte, o que ele está dizendo? Não desperdice essa oportunidade. Jesus está dizendo, não desperdice essa chance, não.
de você recomeçar a partir de então. É isso que ele está dizendo. É isso que Jesus está afirmando. Porque o perdão abre um portfólio, abre um leque de oportunidades para mim e para você, gente. Tanto para aquele que perdoa, como para o perdoado. Então ele diz assim, você está livre. E a gente pode olhar para ele e perguntar assim, ok, eu vou. Mas o Senhor não vai me mandar no inferno por causa disso depois não, né? Não, não vou. Porque eu não condeno você. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E aí 1 João capítulo 4, verso 18 diz assim, cantamos hoje aqui. E eu não combinei nada com eles, tá? Porque eu não escolhi as músicas, eles escolheram e passaram para mim. 1 João 4, 18 diz assim, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Os profetas disseram o seguinte, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É Deus mais ou menos dizendo, eu vou tentar traduzir para a nossa linguagem, dizendo assim, todo dia de manhã Deus olha para nós. Eu vou pegar o meu exemplo, amanhã eu acordo. É como se Deus estivesse olhando para mim, dizendo assim, olha Judson, você merece ser apedrejado. Você merecia ser apedrejado antes de acordar, durante o seu sono. Porque a lei diz que você tem que ser apedrejado. Mas porque eu não condeno, por causa da minha graça, por conta da minha misericórdia, eu digo para você, mais um dia, vai, e não desperdice essa chance. É Deus dizendo, olha, eu fiz você acordar nessa manhã. Então vai, aproveita, não desperdiça esta oportunidade que está sendo dada para você, esta chance que está sendo dada para mim e para você, todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, todo dia é o Senhor dizendo para mim, não te condeno, vai e não peques mais, aproveite a oportunidade. E aí eu olho para ele, mas Senhor, eu posso ir mesmo, Senhor? Eu posso ir? O Senhor não vai me castigar mesmo? Não, eu não te condeno. Vai e aproveita. Aproveita porque as minhas misericórdias têm se renovado a cada manhã. Você tem mais um dia. Um dia para quê? Para você parar de fazer as besteiras, as asneiras que você faz, para você corrigir o seu caminho, para você poder fazer as suas escolhas corretas, para que você ande de forma inteira na minha presença. 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo pressupõe o castigo de Deus. Mas Deus está dizendo, eu não vou castigar você. Meus irmãos, o que Deus fez na cruz do Calvário, quando todo o peso da lei caiu sobre Jesus, nas palavras do apóstolo Paulo, ele estava dizendo mais ou menos assim, vou trazer para a nossa linguagem, depois eu leio o texto. Aquele que era inocente foi apedrejado por aqueles que são escolhidos por Deus, para que aqueles escolhidos não precisassem passar pelo apedrejamento. Ou seja, Jesus foi apedrejado no meu lugar e no seu lugar, querido. Porque quem era para estar lá apedrejado era eu e você. Porque quem tem pecados, pecado, singular e plural, ele levou o pecado, mas nós pecamos no plural diariamente. Por isso nós devemos aproveitar a oportunidade do dia, do tempo presente, da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Porque haverá um tempo onde nós buscaremos ao Senhor, mas nós não acharemos ao Senhor. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 21 diz, aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele recebeu a pedra que era destinada para você.
Porque ele não tinha pecado. Ele não tinha que ser apedrejado. Ele foi no meu lugar, no seu lugar, no lugar daquela mulher adúltera. Jesus foi apedrejado no lugar de muita gente que estava envolvida em droga, fumante de crack, de LSD, de cocaína, cheirador de cocaína, de assassino. Tem gente que ouve isso: pastor, o senhor está me colocando no mesmo pé de igualdade deles. Meu irmão, eu preciso dizer para você que dentro de nós existe algo terrível, que se manifestar, meu irmão, Hitler será fichinha perto de mim e de você. Está dentro de nós, é um mal. O que faz com que a gente escolha coisas boas é a graça de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Na cruz, Jesus disse assim: os que são meus, os que fazem parte do povo escolhido, estão perdoados. Vão e aproveitem a oportunidade, não desperdicem a chance e levem o Evangelho a toda criatura. E falem dessa lei do amor, contem dessa graça que alcançou a sua vida. Você que não foi apedrejado, você que foi alcançado pela lei do amor. Meus irmãos, Deus não é contra nós. Deus não é contra nós. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor. Deus não é contra nós. Romanos capítulo 8. A partir do verso 31, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, Deus é por nós, Deus não é contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica, é Ele que recebeu a pedra, é Ele quem foi apedrejado. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito no Salmo 44, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas do matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos ama. Por meio daquele que nos ama. Esta é a graça de Deus derramada por seu Filho Jesus Cristo. Prova que Deus conhece as nossas dificuldades humanas. Meus irmãos, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Todos pecaram. Porém, alguns insistem em pensar, em afirmar que são mais santos do que os outros. Jesus nos ensina que nós devemos amar a todos. Jesus nos ensina que nós devemos perdoar. Perdoar. Se acharmos alguém em dificuldade espiritual, jamais atirarmos a pedra, jamais condená-lo. Nós devemos amá-lo, assim como o Senhor nos ama, assim como o Senhor nos encontrou. Devemos experimentar a força do perdão, comunhão, simplicidade de coração. É isso que a gente tem que fazer. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto fala da graça, esse texto fala do amor de Deus, da lei do amor. Esse texto diz: não te condeno, vai, e não peques mais, aproveite a oportunidade. Faça de amanhã um dia diferente, onde você pode ter a oportunidade de construir algo na sua vida. Faça isso. Aplique a lei do amor. Esta igreja deve ser uma igreja conhecida pela aplicação da lei do amor.
Nós devemos ser assim. Por isso, largue as pedras. Largue as pedras. Não ande com pedras na mão. Porque você é pecador também. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. E precisamos praticar a lei do amor. A lei do amor. O que Cristo fez por mim e por você. Estamos isso, gente. Devemos fazer isso. Sempre. Sempre. A lei do amor. É a lei do Deus da graça. E graça tem um nome. Graça é Jesus. Graça é Jesus. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. E que você leve essa palavra no seu coração. E que você deixe as pedras aqui, nesta noite. E você saia daqui livre também. Porque se você tem que perdoar alguém, faça isso hoje. Perdoe. Abra a mão. Tem gente segurando gente aí, ó. Abra. Deixe ir. Não te condeno. Vai. Aproveita a oportunidade. Mais uma vez sobre as nossas vidas. Vamos aproveitar, gente. Aproveite, igreja. E aplique a lei do amor. Faça isso. Com certeza, aí sim, nós podemos afirmar que nós somos discípulos de Jesus. Gente que quer ficar parecida com Ele. Gente que quer pensar como Ele. Gente que quer agir como Ele. Gente, ser humano, que quer ter o coração que Jesus teve. Isso é possível, pastor? É. É só a gente começar a seguir Jesus. E a gente vai se tornar parecido com Ele. A gente não diz assim que um casamento de 50 anos, 60 anos, você não sabe quem é quem mais? De tão parecido que ficam. Não é assim? É ou não é? É o que a gente deve fazer também nesse relacionamento com o nosso mestre, que continua nos ensinando. Está sentado à direita de Deus Pai, mas Ele ainda continua cada um de nós. Louvado seja Deus pela sua palavra e que eu e você possamos aplicar a lei do amor, a graça de Deus nos nossos relacionamentos também, porque fomos alcançados pela lei do amor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Muito bem. Eu tenho alguns avisos, rapidamente, para a gente poder ir para o fundo, porque hoje tem cantina, né? Uma pena que choveu, porque a chuva espanta os irmãos. Mas, por favor, não vá embora, né? Se a gente quer arrumar isso aqui, ó, né? Esse negócio aqui que faz... Aí já sumiu, né? Daqui a pouco. A gente tem que contribuir. E é uma forma de nós contribuirmos também, né? Então vai lá, certo? Tem um lanche muito bom, delicioso, tá? Para que você tenha uma ideia, tem como é que chama aquele negócio? Um hambúrguer desse tamanho. Parece um bife, assim, ó. A largura dele é esse aqui, ó. Você vai jantar aqui, né? A propaganda é a alma do negócio, não é? Se eu não vender, quem, né? Então, por favor, nos ajude. Ajude a você, porque você é a igreja, né? Então não vá embora. Gaste alguns minutos ali ao fundo e gaste um pouco do seu dinheiro também para você poder contribuir com o Ministério de Louvor da igreja. Muito bem, os avisos estão no boletim de joelhos toda terça-feira. Quarta-feira tem ensaio do nosso grupo Vozes para Deus, agora tem um nome, né? Maia acontece na sexta-feira, ensaio do louvor acontece no sábado, e no domingo, escola bíblica dominical, e à noite, culto em louvor a Deus. No próximo domingo, nós vamos comemorar aqui na igreja local os 500 anos da Reforma Protestante. Então, nós teremos um culto um pouco mais formal, ok? Um pouco mais formal. Então, por favor, não falte, venha, para que possamos agradecer a Deus
pelos 500 anos da Reforma Protestante, que se estamos aqui é por conta do que aconteceu no século XVI, né? E nós devemos agradecer a Deus por esta bênção que o Senhor concedeu às igrejas históricas reformadas. Muito bem. Os demais avisos, né, estão no boletim. Por favor, não vá embora, então, fique um pouquinho e que a gente possa ter um momento de comunhão lá ao fundo. Vamos ficar em pé, por favor, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo seu amor, agradecer ao Senhor pela sua graça e vamos ter um tempo maior de comunhão ali ao fundo, né? O pastor não trouxe dinheiro, vai lá e marca, que os meninos marcam para você lá, depois você acerta com os meninos lá, tá bom? Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra nesta noite. Pai, nós somos desafiados pela Tua palavra a sermos praticantes da lei do amor, Senhor. Dessa graça que nos alcançou. Essa graça, Senhor, que nos alcança até hoje e continuará nos alcançando até que Jesus volte. Senhor, que possamos aprender a perdoar, Senhor, assim como fomos perdoados por Ti. E nós devemos perdoar as pessoas, ó Pai. Nós devemos amar as pessoas, porque o Senhor nos ensinou e nos ensina a fazermos isso. Pai, muito obrigado pela vida dos irmãos e das irmãs que vieram aqui nesta noite. Que tenhamos uma semana abençoada na Sua presença, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, oramos pela vida dos enfermos da igreja, por irmãos e irmãs que estão sofrendo de alguma enfermidade. Nós clamamos ao Senhor por essas vidas, ó Pai. Nós oramos pelos membros da igreja, pelos frequentadores, pelos visitantes da igreja, Senhor. E rogamos as Suas mais ricas bênçãos sobre a vida deles, sobre as nossas vidas, sobre esta igreja e sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada por toda a terra. Pai, que possamos, se for da Sua vontade, estarmos aqui no próximo domingo, louvando e cultuando o Teu santo nome, e agradecendo pelos 500 anos da Reforma Protestante. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. E é no nome do Teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Redentor, é que nós oramos agradecidos. Amém. Que o amor de Deus nos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor nos inspire, que a coragem do Senhor continue nos sustentando. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre toda a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.